E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só o que o Japão tá aprontando agora. Tá, eu falo assim, aprontando porque vai ser mais uma distribuição de dinheiro, tá? Basicamente é a ideia inicial. Por que eu falo que é a ideia inicial? Porque ainda não foi aprovado. Tá, as mídias japonesas estão soltando isso, mas isso ainda não foi aprovado. Então, pode ter mudanças nessa escala toda? Pode ter mudanças. Como da outra vez que houve distribuição para as crianças, houve mudança. A ideia inicial era soltar um montante de uma vez. Só que depois o Kishida e o partido dele falou: não, assim a gente não quer. Vamos distribuir 50% de uma forma e 50% da outra. Aí os governadores de cada estado viram a confusão que aquilo ia dar e falou: não, eu vou dar dinheiro, quero que se lasque. Então muito governador aqui do Japão peitou o Kishida e deu dinheiro ali. Isso é um resumo bem esdrúxulo, tá? Porque a coisa assim foi além disso. Houve muita conversação ali, teve negociação atrás de negociação, aí apareceu um governador peitando, o outro governador peitando, aí aquilo ali foi ganhando força, tá? Foi uma novela danada, mas isso aqui foi um resumão danado, para poder só ter ideia da confusão que o partido do Kishida faz, tá? Em relação a planos econômicos, ajuda ao povo e etc. Então olha só o que o governo japonês está aprontando dessa vez, tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho para você receber as notificações que está acontecendo aqui no Japão, tá? Nos vídeos aqui do canal em relação ao Japão, e sem firula, sem frescura. Mas vamos lá. O Japão está considerando, então não foi aprovado ainda, um programa para distribuição de dinheiro de 50 mil ienes, o que daria como é que se fala assim? Na cotação de agora tá $390. Só vou levantar um ponto, tá? O ien tá depreciando tão rápido que chegou a 129. Então você vê que o poder de compra em relação à importação tá muito baixo. Para exportação, então, para quem exporta, como é que fala assim? O comprador de fora tá dando risada, mas pro japonês que compra aqui tá chorando, né? Mas continuando, 50 mil ienes por criança para famílias de baixa renda, como parte de um pacote econômico do governo para amortecer o impacto do aumento dos preços causados pela invasão da Rússia na Ucrânia, disseram fontes com conhecimento do plano na quarta-feira. Então já dá para você ter ideia da coisa como é que tá. E pegou mal também, padedel, tá? A forma que o Kishida resolveu dar dinheiro para os ucranianos, não só o Kishida, outras prefeituras também, né? Então pegou mal. Então eles tinham que fazer alguma coisa para remediar. Por que eu falo isso? Depois que o Kishida soltou as sanções, soltou os planos econômicos, etc., como é que se fala assim? Estão fazendo, como é que se fala? Desculpa, fugiu a palavra. Pesquisas em questão de apoio ao governo Kishida. E só está caindo o apoio. Por quê? O Kishida ele não está vendo os interesses do Japão, interesses do povo japonês. Ele está fazendo assim a política dele de bom menino para os outros países do G7 e está esquecendo do povo japonês. Aí nisso o apoio está caindo. O povo não é cego também, né? Mas continuando, o pacote também incluirá mais subsídios para atacadistas de petróleo para reduzir o preço da gasolina no varejo e assistência financeira para empresas menores em dificuldades e pecuaristas atingidos pelos custos altos da ração, já que a guerra na Ucrânia elevou os preços dos grãos, disseram as fontes. Então você vê que eles estão tentando fazer, tá? De acordo com as mídias japonesas aqui, para quem acompanha as mídias, vê que o governo e o governo central japonês e a coalizão não estão conseguindo chegar num acordo, tá? Em relação a esse pacote econômico.
O tempo está passando, eles não estão conseguindo chegar num acordo. O pau está comendo lá no Congresso, lá, como é que se fala. O governo está avaliando a expansão do programa de distribuição de dinheiro de 100 mil ienes, já implementada para famílias em dificuldades, que foram isentas do pagamento de impostos residenciais devido à baixa renda deste mês. No caso assim, esse mês. Igual no caso. Eu vou dar um exemplo bem real. Eu sou isento do imposto. Por quê? Eu não tenho renda, basicamente, para ser deduzida, para fazer pagamento de imposto de renda, imposto residencial. Então, como eu não, basicamente, eu não tenho renda, eu sou isento. Mas pergunta para mim, se o governo Kishida, ou o governo da prefeitura local, seja lá que governo que for, mandou o papel para mim falando assim, ó, meu, você tem dinheiro, você tem direito aos 100 mil ienes. Pergunta se eles mandaram para mim. Não, ninguém mandou. Tá? A única coisa que chegou para mim foi assim, ó, você quer tomar a vacina da rubéola? A única coisa que chegou. Um papel que chegou assim, ó, se você quiser tomar a vacina da rubéola, tá aqui o papelzinho aqui, tá? Caso contrário, não, tá? Então você vê que esse negócio, os governos, no caso esse governo Kishida está implementando isso aí, esse nosso do dinheiro, muita gente está recebendo esse papel, só que muita gente está tendo que ir na prefeitura para ver isso aí, né? Tanto que chega lá na prefeitura, de acordo com alguns relatos que eu já recebi, o papel deles estão lá, só que as prefeituras não estão enviando para a casa das pessoas, os papéis estão prontos, né? Então é aquela velha história, quem está informado e vai atrás, beleza. Quem não está informado, como é que fala assim, fica sem informação, acaba perdendo. No meu caso, eu não fui porque, graças a Deus, eu não estou precisando. Não estou precisando assim, não estou mendigando esse papel. Estou na situação meio precária, mas o que eu tenho ainda consigo passar. E outra também, eu estou pensando em tirar o visto permanente. Tá? Um dos critérios do visto permanente, entre as, pelo menos antigamente era, tá? Hoje em dia eu não sei te falar, mas antigamente era que você não poderia depender de ajuda de governo. Então, no caso, se você dependesse de alguma ajuda do governo, você basicamente estaria fora dos critérios, fora de um dos critérios para conseguir o visto permanente. E nisso já dá para você ter ideia, né? Mas isso aqui no meu caso, assim, do visto permanente é só planos, tá? Porque minha esposa está querendo, eu não faço tanta questão. Mas de qualquer maneira, porque como ela quer, dependendo, não sei se nós vamos dar entrada em conjunto, porque meu visto é diferente do dela, tá? Nós somos casados, mas ela tem o dela, o sobrenome dela, eu tenho o meu. Porque o governo japonês não deixou vir com o meu sobrenome. Como ela era descendente, ela tinha que vir com o dela. Ela usa o meu sobrenome, mas usa o Koseki da família dela para poder tirar o visto. Você vê a enrolação que é. Então tem hora que o governo japonês também, em vez de melhorar a situação, piora. Tá? Mas, vida que se segue. Por isso que eu falo assim, que eu tenho muito know-how em determinados assuntos, porque já passei por aquela situação. Então a informação eu tenho. Mas continuando aqui. A coalizão governante do Partido Liberal Democrata e a Komeito, tá, está acelerando o trabalho para superar suas diferenças, já que o primeiro-ministro Fumio Kishida pretende anunciar os detalhes do pacote de ajuda, possivelmente na próxima semana. Sim, porque o Kishida já havia falado que ele queria soltar esse pacote de ajuda até o final de abril. E até agora nada. Não é nada de, como é que se fala assim, chegar num consenso. E o mês está acabando. Um grande ponto de discórdia é como o pacote previsto será financiado, pois o Partido Democrata, né, resistiu aos apelos da Komeito para elaborar um orçamento suplementar para o atual ano fiscal que começou esse mês. Kishida, que dirige o Partido Democrata, disse que o uso dos fundos de reserva no orçamento do Estado servirá. O governo e o Partido Democrata querem canalizar mais de 2 trilhões de ienes dos
5,5 trilhões de ienes em fundos de reserva para o pacote de ajuda, segundo as fontes. Os secretários gerais dos partidos no poder procurarão resolver a questão do financiamento, disse o chefe da Komeito, Matsuo Yamaguchi, a repórteres depois de visitar o Kishida no gabinete do primeiro-ministro na quarta-feira. Mas olha só a jogada do Kishida. Ele vai usar esse dinheiro do fundo de reserva? Vai. Só que ele já está elaborando um novo pacote, tá? Para poder ser aprovado um novo pacote de fundos, como é que se fala assim? Emergenciais. Porque praticamente tem 5,5 trilhões de ienes para ser gasto esse ano. 2 já está indo, vai sobrar 3 até como é que se fala? Janeiro, fevereiro, março, até março do ano que vem. Você acha que 3 trilhões vai dar do jeito que o Japão está gastando dinheiro? Não vai dar. Então ele já está pensando num fundo emergencial, num novo pacote. Você vê que o Kishida é malandro. Ele não dá ponto sem nó. Então você vê que está escoando grana. Igual você vê que o Japão ele fez doação agora de drone, de máscara e mais algumas coisas para a guerra da Ucrânia. E aí? Sabendo que o povo japonês está, se fudendo, o ien está depreciado, tá? Perdeu o valor de compra em relação a yuan, no caso assim, o dinheiro chinês e outros, e ao dólar e etc. O ien depreciou, o BOJ não levantou isso aqui para poder tentar segurar a alta desse dinheiro. No caso assim, a alta da cotação. Basicamente o que é? O Japão está cada vez se afundando cada vez mais. Resumindo a história. O programa de distribuição de dinheiro de 50 mil ienes, provavelmente usando cerca de 200 bilhões de ienes nos fundos de reserva, é projetado para apoiar cada criança de 18 anos ou menos de uma família monoparental ou de uma família que foi isenta de impostos residenciais devido à baixa renda, de acordo com as fontes. Então você vê que já tem um critério aí, tá? Basicamente abaixo dos 18 anos, porque mudou, tá? A maioridade no Japão, antes era 20, agora é 18. Tá. Só que essa maioridade também tem algumas ressalvas. Eu nunca vi umas coisas dessas assim. Um adulto que pode fazer certas coisas que não pode fazer outras coisas. Loucura. Mas de qualquer maneira, a terra é deles. Eles regulam da melhor maneira possível. As medidas destinam-se a abordar crescentes preocupações com o impacto negativo do aumento de preços de energia e dos alimentos nas famílias, em um momento de recuperação econômica anêmica da pandemia do coronavírus. Só que eu também já relatei aqui que o Japão está jogando energia fora em vez de usar essa energia. Porque se ela soltasse para as casas das pessoas, o preço da conta cairia. Porque a energia solar, a energia renovável, ela é muito mais barata do que a termoelétrica. Só que o Japão prefere jogar fora do que fazer o uso disso. Então, como é que se faz assim? Conversa para boi dormir. Tá, mas continuando. A queda acentuada do iene agravou a dor para o Japão, com poucos recursos, já que o iene fraco infla os custos de importação. É aquilo que eu já havia explicado também. Para mitigar o impacto dos custos mais altos do combustível, que ameaçam esfriar o sentimento do consumidor, o governo planeja aumentar a quantidade de subsídios para os atacadistas de petróleo dos atuais 25 mil ienes por litro, disseram as fontes. Só que usar, como é que se fala assim, o governo ele prefere subsidiar isso, tá? Soltar dinheiro atrás de dinheiro em vez de ativar a cláusula do caso assim, a lei do gatilho, que praticamente a lei do gatilho ela corta os impostos do petróleo. Aí o valor da gasolina que o Japão ia lá no pé. Né? Só que em contrapartida o Kishida não iria ganhar com a arrecadação de impostos. Então você vê a malandragem toda como é que é. O plano de distribuição de dinheiro, embora limitado em escopo, ainda pode ser tomado por críticos
e legisladores da oposição como um alarde de dinheiro antes da eleição da Câmara dos Conselheiros, prevista para julho. É aquilo que eu falei, a Câmara Alta. Então, como se fosse o Senado, tá? Um equivalente ao Senado. Uma ideia anterior da coalizão governista para dar doações de dinheiro a idosos atingidos por uma queda nos beneficiários públicos foi descartada diante a críticas semelhantes. É aquilo que também, aquela doação de 5 mil ienes que eles queriam dar. É muito ridículo essa doação. Eles queriam dar 5 mil ienes para cada idoso aqui no Japão. É muito ridículo. Em contrapartida, o ucraniano aqui no Japão vai ganhar dinheiro assim por um ano, enquanto o idoso no Japão ganha 5 mil ienes só. É ridículo, né? Fala a verdade. Mas, continuando. O governo e a coalizão da Komeito vão se inclinando para uma visão que podem obter apoio público, desde que o objetivo das doações em dinheiro seja limitado e as famílias em dificuldades. E aí, famílias que criam filhos, disseram as fontes. Então você vê que o governo do Kishida está querendo se apoiar assim, as famílias que passam dificuldade para receber apoio, tá? Porque o governo Kishida está perdendo muito apoio no Japão, principalmente depois que ele fez essas medidas, essas sanções contra a Rússia, etc. Ele não viu, como é que se os interesses do povo japonês. Ele só quis dar uma de bonitão lá para o G7, etc. Só que nisso o Japão todo está se lascando. E nisso está começando a pegar mal para ele. Tanto que ele está perdendo apoio, como é que se fala assim, das pessoas aqui no Japão. Está se afundando cada vez mais. Também só está fazendo política bola fora. Infelizmente, essa é a ideia. Então, essa ideia da doação, tá, de dinheiro, ela pode acontecer? Grande provavelmente ela vai acontecer. Só que ela vai acontecer com ressalvas. E dependendo, pode ser que não venha todo esse montante. Tá? Então tem muita coisa que pode ser que mude nesse meio tempo. Tá? Então, como eles falam, está considerando o programa, então está em, como é que fala assim, em formação de acordo. Tá? Nessa formação de acordo, muita coisa pode acontecer. Da mesma forma, para as pessoas que são isentas, né, de impostos, no caso eu, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Da mesma forma que a distribuição de dinheiro pode ser que aconteça de uma vez, pode ser que aconteça em fases. Foi igual que aconteceu na primeira distribuição, que eles queriam fazer em fases e os governadores foram lá e peitaram o governo Kishida e deram de uma vez. Então isso vai variar muito, como é que se fala assim. As políticas no Japão aqui, por enquanto, estão à baderna. Infelizmente, assim, não está aquela coisa assim uniforme que dá para você ter uma ideia realmente do que pode acontecer, principalmente o Kishida, tá? O Kishida tem umas ideias assim muito fora da caixinha, mas não é fora da caixinha pro lado do bem, tá? Fora da caixinha pro lado do mal, porque o povo se lasca grandão. Mas vida que se segue, então já dá para você ter uma ideia do que pode ser que aconteça futuramente em relação a essa futura distribuição de dinheiro. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho para poder receber as notificações do que acontece aqui no Japão, tá? Em relação aqui ao canal. E um abraço, até o próximo vídeo e até mais!